Olá pessoal, voltamos então com o nosso curso e agora então estamos na 17ª aula, né? Ou seja, nos aproximando do fim, faltam apenas mais 3 aulas além dessa e já caminhamos bastante, né? Trabalhamos com noções gerais de filosofia francesa, trabalhamos com dados gerais biográficos sobre Derrida, as várias correntes do pensamento francês e os reflexos de cada um em relação a Derrida. Depois trabalhamos um pouquinho a questão 3 textos da escritura e a diferença, e chegamos então à gramatologia, onde nós estacionamos, porque realmente é o foco, né, do nosso curso, fazer a homenagem a esse livro e os outros dois que a gente menciona, sendo que a próxima aula a gente vai então virar para trabalhar então a voz e o fenômeno, que é a outra publicação de 1967 do Derrida. Bom, então hoje, para fechar essa questão da gramatologia, eu acho que é importante a gente falar sobre essa ideia da diferença, né? Da diferença aqui que eu escrevo com Y, outros escrevem com S, alguns escrevem diferência, que é inclusive como está traduzido pela editora Perspectiva, a gramatologia, né? Outros ainda escrevem diferença com S, diferença, né? Também já vi, diferença com aquele azinho AE, né? Que não existe em português, enfim, já se tentou de múltiplas maneiras traduzir essa expressão de Derrida, né? Que vem de uma transformação que ele provoca no idioma francês, trocando différence, que se escreve com E, por uma différence que se escreve com A. Então, antes de entrar nessa ideia, ainda algumas referências, né? O texto em português que ficou mais conhecido sobre isso é um texto do professor Paulo Ottoni, hoje já falecido, no qual ele trabalhou as várias formas como se escreve, todas as questões que envolvem essa escolha. O texto que eu escolhi como referência para colocar na minha tese a différence com Y é o texto do Jair da Fonseca, né, na qual ele explora a questão do Glauber Rocha, né, da maneira como o Glauber escrevia as palavras, né, com Y, de uma maneira diferente, né, e o quanto isso poderia ser uma potencialidade para repensar, né, a própria maneira de traduzir os termos em Derrida. E o Rodrigo Lopes Barros, ele também foi uma influência, né, naquela tese Derrida com Macumba, que é uma tese muito interessante, né, no sentido dessa tradução da diferença com Y, né, embora durante algum tempo, nos meus escritos, antes de fazer uma reflexão mais demorada sobre isso, eu tenha adotado a corrente que traduz com S. Existem várias especulações em torno do porquê Derrida ter colocado esse A, mas tem duas que eu considero as hipóteses principais. A primeira hipótese é a hipótese que relaciona, que está no livro do Edward Bering, né, a hipótese que relaciona Derrida com Lacan. Como se sabe, a relação de Derrida com Lacan não foi fácil, né? Derrida fez uma primeira aproximação com Lacan, onde Lacan o recebeu muito bem, né? Mas Derrida se sentiu desconfortável porque Lacan, como já fizeram com outros pensadores, havia como que aberto espaço para que ele se colocasse como um discípulo, né? E Derrida não queria ocupar esse papel. Dizem que o principal motivo que levou os dois a um afastamento foi uma conversa pessoal que teria sido feita entre Derrida e Lacan, na qual Derrida
teria contado algumas questões íntimas, né, para Lacan, sobre questões de paternidade e outras coisas do gênero. E Lacan teria usado esse exemplo do caso Derrida, sem mencionar o nome, em um dos seminários, né? Eu não sei se isso é boato ou verdade, daí teria que perguntar, teria que fazer uma escavação mais detalhada e, enfim, né? Isso me interessa num nível anedótico mais superficial, não me interessa tanto essa questão. E o que isso tem a ver com o A da diferença, né? Como se sabe, uma das questões para Lacan é a questão do petit a, né? do pequeno a, do objeto a. Né? Então esse a da diferença poderia ser uma menção a esse a do objeto a, né? No pensamento lacaniano. E a outra possibilidade, né, que também é bastante plausível, na verdade essas possibilidades não se excluem uma a outra, né? É possível pensar que múltiplas razões levaram Derrida a colocar esse A, né? Mas uma outra hipótese bem plausível é que esse A faz uma referência à letra Aleph do alfabeto semítico, né? Do alfabeto hebraico, no qual, pelo qual se traduz uma ideia de infinito, né? E a gente sabe que, e agora a gente vai ver isso, né? A diferença tem uma dimensão de infinito dentro de um pensamento da finitude, como é o pensamento de Derrida e da desconstrução. Então, acho que aí a gente já tem um breve histórico, né, dessa diferenciação. Essa utilização da diferença com A começou mais ou menos em torno do ano de 66, né, com textos como o texto, por exemplo, sobre Antonin Artaud, né, que, se eu não estou enganado, é a primeira referência a essa diferença com A. Depois vai voltar no texto sobre Freud e finalmente na gramatologia, essa diferença com A. E vai ser finalmente assim explicada em maiores detalhes na obra Margens da Filosofia, uma conferência que Derrida fez. Dizem até que essa conferência, quando feita pela primeira vez em Oxford, né, teria gerado um certo escândalo, né, porque Derrida teve muitos inimigos na filosofia de Oxford, né, como, por exemplo, não só o Weyer, né, como também a professora Ruth Barcos, né, que inclusive promoveu um abaixo-assinado. Nossa companhia aí, eterna do curso, né, o Lucrécio, resolveu aparecer no vídeo, né? Então a professora Ruth Barcos fez, né, um abaixo-assinado contra a titulação de doutor honoris causa de Derrida, inclusive assinada por alguns nomes bem conhecidos da filosofia analítica, como por exemplo o Quine. Então dizem, né, que nessa ocasião esse texto teria causado algum escândalo, né, em Oxford, exatamente porque ele caracteriza assim, uma leitura bem avançada, né, de Derrida, e bem distante do tipo de estilo de problematização característico da filosofia analítica, sobretudo dessa filosofia analítica, digamos assim, mais dura, né, em relação a outras correntes mais recentes que vêm surgindo, que inclusive procuram dialogar com Derrida, por exemplo, a partir de Wittgenstein, né, como é o caso do Henry Staden, ou, por exemplo, do Christopher Norris, ou também toda essa nova recepção do pensamento francês pela via do realismo especulativo, e da object-oriented philosophy, que voltam, digamos assim, a trabalhar esses temas da filosofia continental por uma outra chave, que não pela recepção pós-moderna, né, desses filósofos. Foi uma recepção até, sobretudo de Derrida e Foucault, né, foi uma recepção feita predominantemente nos departamentos, não de filosofia, mas sim nos departamentos de teoria literária e estudos culturais. Então, com algumas questões próprias, né? Sobretudo aquele aspecto que eu já falei em outras aulas, que é o aspecto do construtivismo social, né? De uma certa radicalização da virada linguística, que levaria a uma espécie de relativismo que não tinha nada a ver com a maneira como esses autores, Derrida, Deleuze, Foucault, Latour, né, articulavam as suas questões.
Então, essa é uma dimensão aí a ser pensada. Então nós vimos que para Derrida, o problema do signo, né, é um problema que ainda estaria dentro e fora, né, como quase tudo que ele trabalha na desconstrução, do espaço da metafísica, né, da era do livro. Por quê? Porque o signo ele carregaria consigo o problema do significado transcendental, né, que sempre remeteria a uma espécie de face divina, né, algo que escaparia, né, à imanência da inscrição. E nós vimos como então Derrida vai fazendo uma passagem, né, do signo até chegar ao grafema ou rastro, né, no sentido de afirmar a materialidade, né, do inscrito em relação a esse sentido pré-engendrado, né, esse significado pré-engendrado que caracterizaria, né, essa permanência da ontoteologia ainda no interior no caso aí do estruturalismo, da semiologia. Então, nós vimos que esse caminho se faz numa passagem que sai de Saussure e do problema do signo, que é um problema da bidimensionalidade do signo, de um significante que é material e de um significado que é espiritual, ou, enfim, né, que de alguma maneira escapa a materialidade, né, que ainda carregaria esse resíduo transcendental, né, e Derrida vai avançar, né, em direção usando aí uma influência pouco mencionada dele, que é o do Charles Sanders Peirce, e o Peirce vai dizendo em determinado momento que nós só pensamos em signos, e que no final das contas as coisas mesmas são signos. Com isso, o Peirce não quer dizer que não existe realidade externa, ou que simplesmente nós estamos lançados num sistema de convenções e como que afastados do mundo material de uma tal maneira que é como se nós estivéssemos constantemente correndo e só cairíamos em um signo atrás de outro signo, né? Muitos fazem a leitura assim de Derrida, né? E não é isso que essa passagem quer dizer, né? O que essa passagem quer dizer é que o nosso próprio conceito de coisa mesma é um conceito problemático, né? Que as coisas mesmas, o mundo material tem uma estrutura muito mais parecida com a estrutura de um signo do que com a estrutura de uma coisa, né? Tanto que Derrida, inclusive, vai dedicar vários seminários, né, à questão da coisa, né? O que é essa coisa, e como toda vez que a gente tenta se aproximar dessa coisa, que poderia ser também a realidade externa, o mundo, né, para usar a imagem de um filósofo contemporâneo que é o Marcus Gabriel, do qual o pensamento de Derrida tem alguma ressonância. Então, toda vez que a gente tenta agarrar essa realidade material, né, no final a gente acaba percebendo que não se agarra ela como se ela fosse mesmo uma coisa, né? Então, as coisas mesmas são signos, né? As coisas mesmas são perspectiváveis, as coisas mesmas são polidimensionais, né? Não existe, no final, um lado absoluto da coisa ou uma coisa absoluta. Esse pensamento provoca paradoxos, contradições e inconsistências suficientes para a gente o abandoná-lo, né? Então Derrida vai caminhando na direção, né, dessa bidimensionalidade do signo até chegar a uma noção em que o signo se confunde com a coisa mesma, para então substituir a ideia do signo pela ideia do grafema, porque o grafema é inscrito e nessa inscrição ele é aberto a múltiplas dimensões, o grafema ou o rastro, né? E então nessa transição ele vai radicalizar então o motivo de Saussure, né, do arbitrário do signo. E nesse momento em que ele vai falar do arbitrário do signo é que ele vai converter essa questão do arbitrário, expressamente dito isso na gramatologia, na questão da différence, né, na questão da diferença. Como se sabe, né, para Saussure, o que faz com que o significado se fixe não é uma identidade do significado a algo, mas sim o jogo das diferenças, né? Ou seja, algo só tem significado contanto que consiga ser diferente de outro algo. É na diferença que se estabelece a identidade e não o inverso. E Derrida vai ver aí, então,
em Saussure, né, a potência de pensar uma diferença que não é acidente de uma identidade, mas sim uma diferença constitutiva, e vai com isso ultrapassar a própria ideia de diferença enquanto oposto da identidade, para pensar diferença e identidade como um par dialético que é derivado de uma diferencialidade que antecede a própria diferença. E por isso, então, ele precisa escrever essa nova diferença, que não é mais apenas uma diferença como contrário da identidade, mas uma diferença que vem antes da própria questão da diferença entre identidade e diferença. Derrida vai então precisar escrever essa diferença de uma outra maneira, marcando-a com esse A, justamente para, de uma maneira gráfica, ou seja, ironizando essa predominância do som que a gramatologia trabalha o tempo inteiro, então escrevendo de uma maneira que não coincide com a maneira como a palavra é pronunciada, mas marcando no espaço do texto, essa diferença, escrevendo de uma outra maneira essa palavra différence. Aqui, então, a gente tem uma questão delicada. A gente tem duas confusões costumeiras que se faz em relação ao pensamento de Derrida. A primeira é confundir a différence com a diferença. Confundir a diferença com Y com a diferença com I. Ou confundir a différence com E com a diferença com A. Por que eu digo isso? Porque a ideia de diferença é uma ideia que permeia todos esses filósofos dessa época, como Lyotard, como Foucault, Deleuze, são conhecidos como filósofos da diferença, justamente porque, contrariando aquela ideia de igualdade, por exemplo, que prevalecia no pensamento mais transgressor da época, eles viam justamente na diferença, na singularidade ou na multiplicidade, nessas várias possibilidades de articular o problema da diferença, eles viam aí uma saída para se renovar o pensamento, como a filosofia ocidental sempre foi uma espécie de um exercício de sufocamento da diferença, em nome de uma unidade, ou de uma identidade. Essa é uma característica comum a todos esses pensadores, e não só a eles, mas enfim, todo o pensamento contemporâneo se estabelece a partir dessa crítica à identidade ou essa crítica à unidade, em defesa de uma multiplicidade ou de uma diferença. O problema é que as políticas de identidade dos anos 80 nos campi norte-americanos acabaram confundindo essa diferença derridiana com a diferença num sentido genérico. E aí, então, dentro da seara dos estudos culturais, se começou a trabalhar então, políticas de diferença que acabaram levando a se afirmar aqueles que são dados como oprimidos pelo sistema, nessas oposições duais, há um empowerment da identidade, há um reforço da identidade como uma maneira de justamente afirmar a diferença. Então, se bem que isso não seja totalmente diferente do que Derrida fala em relação à desconstrução, e um pouco é esse o sentido que a desconstrução acabou ganhando nos recentes embates das nossas guerras culturais, é preciso lembrar que a diferença para Derrida tem um significado um pouco diferente desse significado que é justamente o significado comum do termo diferença. Assim como também um outro erro, e aí eu já vou especificar esse significado para Derrida, só me deem um minutinho para eu tentar resumir o outro erro. Então o primeiro erro é confundir différence, ou essa diferença com Y, com a diferença em geral, achando que quando Derrida fala de diferença, ele está falando simplesmente de diferença. O segundo erro, por outro lado, é o erro que aproxima Derrida de Levinas
em demasia. Como se sabe, Levinas foi um grande amigo e uma influência notável no pensamento de Derrida, e essa influência foi se aprofundando de uma maneira cada vez maior ao longo dos últimos anos de vida de Derrida, como se depois da morte do seu amigo, né, depois daquela obra muito interessante, Adeus a Emmanuel Levinas, Derrida se sentisse enquanto legatário de uma herança a qual precisava se manter fiel, mesmo que fiel infielmente, como ele sempre se colocou. E para Levinas também a diferença é algo central. Levinas talvez tenha sido um dos primeiros, ou o primeiro, a colocar de uma forma límpida a questão de que a filosofia ocidental, a metafísica ou a ontologia, ela é sempre uma afirmação de uma unidade contra o outro, ela é sempre a afirmação do mesmo contra o outro. E para Levinas a diferença vai ganhar essa característica de se relacionar com o outro, com aquilo que excede qualquer tentativa de totalização. É sempre outro em relação à minha tentativa de reduzi-lo ao mesmo, ou seja, reduzi-lo a algo que é idêntico àquilo que eu penso acerca dele. E essa noção, então, essa ideia de diferença de Levinas vai ser a ideia de alteridade. Então, muita gente aproxima também a diferença derridiana da alteridade levinasiana, o que não está absolutamente errado, mas não é preciso em relação ao significado que Derrida vai dar. Sobretudo porque a alteridade de Levinas, ela carrega um sentido de transcendência que Derrida não vai subscrever, como nós vimos ao longo de diversas aulas, que Derrida vai procurar uma articulação entre essa filosofia da imanência, que é total, e a filosofia da transcendência, que é existencial, pensando uma filosofia da imanência, mas que não caia num fechamento, que não caia na totalidade, e que não dependa do humanismo existencialista como um fundamento para afirmar uma transcendência em relação à totalidade. Então, a gente pode dizer que essas duas vias, a via da alteridade e a via da diferença, elas não são precisas para definir o que é exatamente essa diferença para Derrida. Do Margens da Filosofia, Derrida vai fazer uma série de referências de autores que inspiraram a noção de diferença, passando de Nietzsche, Freud, Heidegger, Levinas, Saussure, como referências explícitas em relação à gênese dessa ideia de diferença. Mas a gente pode ver como referência predominante, não Saussure, como se costuma colocar, mas Heidegger mesmo, na diferença ontológica. A diferença, ela é um atravessamento radicalizado da diferença ontológica. Por quê? Porque nós vemos que para Heidegger a metafísica ela seria uma ontoteologia porque ela confundiria o ser e o ente. Ela colocaria sempre um ente supremo para desempenhar o papel do ser, fazendo com que esse ser, na sua abertura, ele acabasse confundido com uma forma perfeita, que sempre o fecharia, digamos assim, ganhando uma identidade determinada. Então a história da ontoteologia é uma história dos vários entes que ocuparam o lugar do ser, seja a ideia em Platão, seja o sujeito em Descartes, seja o espírito em Hegel, seja, por exemplo, a própria vontade em Nietzsche. Quer dizer, sempre um ente ocupa o lugar do ser. E para Heidegger, o lugar do ser é o lugar de uma abertura, o lugar daquilo que não se entifica. Por isso Heidegger vai falar de uma diferença ontológica entre ser e ente, que é primeira, no sentido de que primeiro nós pensamos a diferença entre ser e ente. Pensar é sempre pensar essa diferença entre essa abertura do ser e o ente, que já é um momento derivado dessa abertura do ser.
O problema para Derrida aí é que essa noção heideggeriana de ser, né, ainda carregaria um resto teológico na leitura, ontoteológico, na leitura de Derrida, no sentido de que esse ser, ao não se inscrever, né, ao não se materializar, ele ainda seria uma espécie de instância arconte, né? Instância arconte quer dizer uma instância fundacional, né? Ele ainda seria um fundamento do que é, né? Mesmo que seja essa a ideia que Heidegger justamente tenha tentado combater. Então, Derrida tenta perfurar por dentro a diferença ontológica, né, e fazer com que tenha que se pensar essa diferença ao mesmo tempo como esse ser que não se reduz ao ente, mas simultaneamente como ser e ente, né, na medida em que pensar um ser sem ente seria cair num idealismo, né, que Derrida quer descartar. Então é preciso pensar a diferença entre ser e ente ao mesmo tempo, né, diz Derrida, de uma maneira que nós consigamos ultrapassar essa forma reificada do ente, mas simultaneamente não cair numa idealidade suprassensível ou numa idealidade não escrita, como é o caso do ser heideggeriano. Eu sei que é uma maneira bem difícil de pensar isso, por isso eu vou propor uma outra imagem, mas é preciso ver que a diferença para Derrida tem tudo a ver com a diferença ontológica do Heidegger, né? Ela é um ultrapassamento por dentro da diferença ontológica do Heidegger, que não cai nem em um materialismo realista, né? Nem numa espécie de afirmação de que o que é, né? E o que é matéria e assim por diante, né? Então, numa espécie digamos assim, uma espécie de filosofia empirista e realista, né? E nem também numa idealidade mais próxima da fenomenologia, né? Que seria exatamente essa noção de ser, né? Ele tenta ultrapassar os dois simultaneamente, né? Unindo não é uma boa expressão, mas trazendo o legado tanto do materialismo, enquanto crítica do idealismo, quanto da fenomenologia, enquanto crítica tanto do empirismo quanto do idealismo, né? Então, Derrida tenta fazer todos esses passos ao mesmo tempo, e exatamente por isso é tão difícil pensar essa questão da diferença no sentido derridiano. Então a imagem que eu queria propor para fechar, e é um autor que Derrida não menciona, embora tenha trocado algumas cartas com Derrida, e embora seja uma grande influência de um filósofo do qual Derrida foi próximo, que é o Gilles Deleuze, que é o Gilbert Simondon. Vejo que se essa referência parece meio absurda, apesar das cartas e apesar de intérpretes recentes, como o Bernard Stiegler, por exemplo, fazer essa junção entre Derrida e Simondon, a gente pode ver que no texto La Différence, né, nesse texto A Diferença, Derrida menciona Nietzsche, mas é o Nietzsche de Deleuze, não é o Nietzsche heideggeriano, por exemplo, né? Ou seja, Derrida ali indiretamente, ou melhor, diretamente até, né, estava mencionando Deleuze, né, mesmo que mencionando Deleuze para citar Nietzsche, né, mas estava mencionando que seu problema tinha alguma coisa em comum com o problema deleuziano. Então a imagem que eu queria passar para pensar essa diferença, que não é a origem, mas uma origem pré-original, né, ou seja, origem ainda da ideia de uma identidade inicial, e é justamente essa identidade inicial que Derrida quer desfazer, né? Essa ideia de que existe primeiro uma identidade, depois as coisas se reproduzem, via de regra se corrompendo em relação a essa identidade originária, nessa representação platônico-teológica da filosofia. Então, onde que o Simondon se encaixaria aí? Na noção do pré-individual, né? De algo que é informe, né, que é uma espécie de um virtual, né, do qual as coisas se atualizam em determinadas formas, né? Eu acho que a noção de différence, a noção de diferença para o Derrida, pode ser cotejada com essa noção de pré-individual simondoniana, né? Porque aí, nesse caso, a gente consegue visualizar a identidade como um caso da diferença, né? Como diz o Viveiros de Castro, mencionando não só Gabriel Tarde, mas também Gilbert Simondon, né, nessa direção de pensar a identidade como um caso da diferença, né? Então primeiro vem a diferença,
e, portanto, a diferença contesta a própria ideia de primeiro, porque a ideia de primeiro sempre remete a uma identidade, né? Então, existe toda uma reconstrução do nosso manancial ontológico, dos nossos conceitos com os quais a gente costuma articular a ontologia, como conceito de primeiro, de origem, né, de identidade, né, para pensar antes uma espécie de um caos informe, né, que vai dando forma, né, e da qual a identidade é uma forma específica, né, uma espécie de uma coagulação dessa diferencialidade originária, né? Por que eu tô fazendo essa imagem? Porque se a gente fizer o paralelo, por exemplo, com o Levinas, ou mesmo com os estudos culturais e a ideia de diferença cultural, né? A gente vai perceber o seguinte: a alteridade para Levinas é sempre um excesso, né, transbordante em relação a qualquer totalidade. Então ela é transcendente, no sentido de que no momento que eu a apreendo, ela já se torna identidade e, portanto, ela deixa de ser alteridade. Então, para Levinas, é como se a alteridade fosse sempre esse algo que escorre em relação a qualquer possibilidade de captura, né? E para a diferença, para essa noção geral de diferença, né, justamente a diferença é o oposto, é o par dialético da identidade. Qual é o problema em relação a Derrida? Ora, para Derrida, tanto a alteridade quanto essa diferença cultural, elas são casos dessa diferencialidade originária. Porque essa diferencialidade originária, ela se forma, né, e dá forma também à identidade. Então a identidade também também é uma possibilidade dentro dessa diferença. A identidade também é um caso possível dentro da diferença. Então o uno também, a possibilidade de ganhar forma também é uma possibilidade dentro da diferença. Ou seja, a diferença não exclui, né, aquilo que é supostamente o inverso desse regime diferencial que se opõe a essa visão tradicional, né? Na verdade, a diferença é mais anterior a isso, né? E também dá forma a isso. Ao mesmo tempo que, por ser diferencial, assim como a alteridade de Levinas, ela sempre escorre em relação a qualquer tentativa de totalização, né, de contenção. Então, de certa maneira, para Derrida, a gente tem que olhar esse movimento da différence como uma espécie de força pré-original, né, que ganha formas diferentes, mas cujo escorrer nunca se esgota em uma forma determinada, né? Aqui a gente tem aquele movimento que eu mencionei, né, aquele movimento econômico, de que para, por exemplo, subsistir, né, algo precisa ganhar forma e, portanto, se economizar em relação a essa diferencialidade original. Ao mesmo tempo que essa economização, que esse ganhar formato, nunca vai ser total e fechado, exatamente porque ele precisa também escorrer para viver, né? Então, esse movimento, que é um movimento que, por exemplo, Stigler chama de farmacológico, né, para dar essa ideia de algo que está permanentemente numa espécie de uma meta-estabilidade, né? E aqui também estão fazendo menção ao Simondon e a outro autor que possivelmente foi também uma referência de Derrida nesse aspecto, que é o Georges Canguilhem. Então a diferencialidade original, a diferença derridiana está muito mais vinculada, né, a esse movimento pré-original que dá forma tanto à diferença quanto à identidade, né, e mais próximo então dessa ideia de pré-individual do Simondon, né, ou da própria diferença no sentido deleuziano, né, do que outras noções que muitas vezes ela é associada. Certo? Então já fechamos por hoje e voltamos na próxima semana.